Galera, eu sempre digo que eu amo a sessão de comentários. É 5 e pouco da manhã. Eu tô lendo os comentários aqui do canal, né? E vou fazer um perguntas e respostas rasteiro, porque hoje veio umas perguntas muito interessantes. Primeira série de perguntas vem de Raquel Bezerra Ribeiro, que fala assim: Aderbal, se eu não me engano, comenta em seus vídeos que na época não tinha atestado de óbito. Isso aí é uma falta de conhecimento, né? Falta de preparo do dito cujo, né? Existe sim atestado de óbito desde o século XIX. O atestado de Curisco está aí na internet para qualquer pessoa ver, e eu já coloquei uma cópia no meu livro. Então existia sim atestado de óbito, só não existe na cabeça de pesquisador sem preparo e sem treinamento e sem estudo. Aí a mesma Raquel pergunta: não tem fotos de Lampião e Maria sem as cabeças? Claro que não, não tem foto dos troncos, quanto mais do corpo inteiro, né? Isso aí foi feito no intuito de dissimular mesmo, porque sem os corpos não existe prova nenhuma de que aquele cadáver é de quem quer que seja, né? Isso aí é uma das primeiras coisas. Eu vou aqui falar o nome de um médico legista de verdade, né? Porque existem muitos aí que estão a serviço da história oficial do cangaço e não estão se preocupando com a realidade ou com a verdade dos fatos. Então o Arthur Ramos, pode qualquer pessoa digitar assim, Dr. Arthur Ramos no Google, e você vai ver que era um perito, antropólogo, sociólogo, um cara altamente estudado, trocava correspondência com os grandes mestres da época, né? E o Arthur Ramos era contemporâneo de Lampião, ele era alagoano, e a inteligência e perspicácia dele era tamanha que ele saiu de Alagoas, foi trabalhar primeiro em Salvador e depois foi para o Rio de Janeiro como grande autoridade. Ele foi o primeiro a fazer uma análise do laudo da cabeça de Lampião, né? E eu coloco no meu livro, sai uma reportagem no jornal O Globo, dele falando sobre essa aberração que foi a cortar a cabeça e como uma perícia sem o corpo é inválida. Então isso é um médico legista de verdade falando, né? Esses picareta aí que dão opinião infundada, dizendo que todo mundo reconheceu, mas não tem atestado de óbito, não tem nada. Então eu sugiro para vocês que deem uma olhada em quem era Arthur Ramos e compare o que ele diz com o que esses outros dizem por aí, né? Seguindo aqui, deixa eu ver. Aderbal afirma que foram mudadas as cabeças porque estavam em decomposição e a transformação era nítida, assim diz ele. Aí nós temos a parte do reconhecimento da cabeça, né? Que é uma coisa inacreditável, mas eles dizem assim: todo mundo reconheceu a cabeça de Lampião. Essa é uma falácia manjada pra caramba, que você olha assim, quer dizer que todo mundo reconheceu, não diz quem, né? É a falácia do consenso. Todo mundo viu a cabeça e disse que era dele. Aí depois, quando se coloca as fotos lado a lado, você vê que houve uma grande mudança nas cabeças. Através dos tempos elas foram reconstituídas. Esses cabas da peste aí não dizem nenhuma vez que a cabeça foi reconstituída pelo menos uma meia dúzia de vezes. Na primeira reconstituição feita pelo Lages Filho, a cabeça já estava em decomposição e toda fragmentada, então não tinha como você reconhecer nada ali. Mas foi essa cabeça que foi dita pelos mandões da época que era a cabeça de Lampião. Agora que nós estamos contestando e mostrando que não poderia ser, aí eles estão dizendo, não, estava tão decomposto que teve que ser reconstituída para alguém reconhecer. Aí vem um catedrático desse do alto da sua torre de marfim, pega a última reconstituição, que foi uma feita pelo Aldemiro Brochado,
no Instituto Nina Rodrigues, onde ele reconstrói o crânio inteiro com papel da China, tinta da China, não tem nada a ver. Aí ele pega uma foto e monta a cabeça de acordo com uma foto antiga de Lampião. Quer dizer, uma falta de método científico, uma falta de transparência, né? Na verdade, foi feito para enganar o povo, e é isso que nós estamos vendo hoje. Isso aí também foi a Raquel Bezerra Ribeiro que perguntou. Deixa eu ver quem mais. A Raquel de novo. Diz que Sila era uma mentirosa, os próprios sobrinhos falaram. Eu assisti em debate com esse tal Aderbal. Ele até leva ela para andar a cavalo. Essa é a objetividade, né, dos pesquisadores do cangaço, quando a referência são as testemunhas que eles têm, né? Essas são as testemunhas que, entre aspas, estavam lá, né? A pessoa fala assim, como que você ousa contestar os que estavam lá? Eu escrevo um livro inteiro mostrando que essas pessoas não estavam em lugar nenhum, que essas pessoas nunca foram criminosas, né? Não existe inquérito policial nenhum contra Sila, contra Zé Sereno, contra quem quer que seja dos entreguistas de Jeremoabo. É isso que nós vemos, que esse pessoal não era criminoso. Então como é que pode ser cangaceiro, né? É uma coisa de estarrecer a estupidez que eles querem que a gente aceita. Aí deixa eu ver, aqui tem mais. Márcia Mendes Leite falando sobre os vídeos que eu digo, as 10 razões por que João Bezerra não matou Lampião. Ela fala assim, é muito esquisito mesmo o cara matar e não saber quem ele matou. Pois é, né? Essa é mais uma coisa obscura de Angico, né? Que o cara mata o bandido mais notório do Brasil, tem foto para tudo que é lado e ele não sabe quem ele matou. Isso aí não tem como explicar isso, né? Não tem como explicar isso. O próprio cara Cabra da Peste, que se diz o grande perseguidor de Lampião, né? Que todos dizem que era, não conhecia o tal Lampião, né? Se ele não conhecia, imagine os outros, né? Aí tem um aqui me elogiando, né? Perdão. Paulo Fernando Vilas Boas. Perfeita trama, Rico. A diferença é que as tuas exposições têm profundidade e são embasadas em referências objetivas. Parabéns, e assim que se trabalha. Muito obrigado, Paulo. Valeu mesmo. Outro. Dilson Cruz. Quanto mais histórias foram criadas a respeito daquele local, no caso Angico, mais aumentará a curiosidade popular e a rentabilidade de quem vive dele. Pois é, eu acho também. Não sou contra ninguém ganhar dinheiro ali na rota do cangaço, qualquer coisa que seja feita ali, parabéns para eles, se eles conseguem criar uma ilusão, que nem a Disneylândia, né? Se eles conseguem fazer, mas misturar isso com a realidade histórica, né? Dizer que foi aqui que aconteceu um massacre, tal coisa, quando não existe prova nenhuma sobre isso, né? Eles estão agora criando buraco de bala em Angico, né? Dizendo que teve um tiroteio lá, quando antes não tinha nenhum buraco de bala. Isso aí é um tipo de revisionismo histórico canhestro, né? Guga Neto sempre tem umas coisas interessantes a falar. Realmente é muito duvidoso a afirmação de João Bezerra não conhecer e não reconhecer o Lampião. Será que João Bezerra afirmava isso devido às acusações de que ele e Lampião tinham um negócio em comum e essa afirmativa seria um álibi? O fato é que João Bezerra escreveu o livro Como Dei Cabo de Lampião. Pois é, né? Eu acredito que João Bezerra, ele se exime, né? Na entrevista que ele dá ao jornal O Globo no final de junho de 1957, no meu livro eu tenho referência sobre essa entrevista, e é uma entrevista que eu sempre coloco como sendo a Bíblia, a minha Bíblia de Angico, porque está
é acessível a qualquer pessoa e ele leva a gente passo a passo como foi que ele matou Lampião, mas nessa entrevista ele diz que ele afirma e infere que ele foi ferido logo, foi o primeiro a ser ferido no tiroteio, não participou do ataque e não sabia quem era Lampião. Aí você vê como é que pode, né, o cara que recebeu os louros todos dessa vitória aí, se exime do acontecido, como se precavendo, né, que ia dar uma merda no futuro, porque aquilo tudo era montado em cima de uma casa de caboclo, e que ele não queria também tomar a frente totalmente, porque ele ficou com receio daquilo dar um chabu e quem ia pagar o pato era ele. Então ele se eximiu de quase tudo e ninguém fala sobre isso, né, galera? Apenas a gente aqui na seção de comentários, que eu estou gostando muito dessa seção de comentário aqui, as pessoas que vêm questionar com o intuito de discussão, de um debate acadêmico, essas pessoas podem concordar ou não comigo, mas contanto que venham debater academicamente comigo, eu tento responder essas perguntas de qualquer pessoa curiosa que quer, né, se aprofundar no assunto do qual, modéstia à parte aqui, eu já gastei muito tempo pesquisando sobre isso e faço as minhas comparações através do método científico e acadêmico. Dilson Cruz, como é que um bandido traiçoeiro e perigoso como Lampião iria mandar um coiteiro covarde e bajulador fazer compras numa feira de um local paupérrimo, comprando tantas mercadorias a ponto de chamar a atenção de todos? Esse tipo de pergunta é as perguntas que tem que ser feitas para esses picaretas do cangaço, né? Eles nunca vão responder essa pergunta. Eles nunca vão responder essa pergunta. E nós sabemos que o Pedro de Cândido foi cabo da Polícia Alagoana 867. O primeiro vídeo que eu fiz nessa minha volta fala sobre isso. Então, como é que o Lampião, tendo contatos para tudo que é lado, ia confiar no cabo da Polícia Alagoana, né? E mandar comprar um monte de mantimento, R$2.500 que ele tinha no bolso para comprar mantimento na feira de piranhas lá, que só tinha morto de fome, né? É cada coisa. Parabéns, Dilson, você acertou em cheio. E Dilson Cruz aqui, mesmo que em Angico tenha ocorrido um tema ainda não explorado pela literatura, a maconha no cangaço, mas naquela hora, no raiar do dia, já deveria ter passado efeito. E no caso dele, dormimos por cima de bico de pedra, já deveriam estar acordados e atentos, além dos 2 primeiros tiros que o volante deu e errou. Cheio de cachaça. Pois é, galera, pois é. Esse tema, a maconha no cangaço, eu não sei de muita coisa sobre isso não, mas nós sabemos que aquela região do Nordeste lá sempre foi, né, desde que eu me entendo como gente, um ponto de plantação, né? E eu tinha uma minha babá, na realidade, a pessoa que me criou, era uma esposa de volante. E ela me contava que Lampião botava as pessoas para dormir, né? Ele usando a fumaça da maconha, né? Que ele queria invadir algum lugar. Ele fazia isso, ele usava a maconha para entorpecer as pessoas dentro de casa. Ele entrava sem ter resistência. Se isso é realidade ou não, eu não sei, mas essa história me foi contada por uma esposa de volante e é apenas uma curiosidade, não estou afirmando nada não. Mas seria interessante, e aqui quer dizer que os caras dormindo em bico de pedra debaixo de chuva, dentro de uma cabeceira de rio. Aí Dilson de novo, nem sei o que ele vai falar aqui, mas eu gostei dele aqui, ó. Eu sei que tudo aquilo que tem a mão do ser humano não pode ser perfeito, mas a quantidade de mentiras que envolve essa história do cangaço é demais. Enquanto uns idolatram bandidos covardes, outros contraditam a versão exposta por alguns pesquisadores que tentam a todo custo lucrar com essa história macabra.
realmente o que nós vemos aí, e eu já também comentei sobre isso, é que o cangaço vive das mortes e as desgraças dos outros. A história do cangaço oficial é uma história macabra, né? Que vive da desgraça do Nordeste, que vive de uma coisa bem tétrica, né? E esse pessoal, eles ganham dinheiro em cima disso, visitando um cemitério, achando cápsula de bala, levando um detetor de metais para sítios históricos e futucando esses sítios históricos, né? Tirando a pedra do lugar, criando buraco de bala onde nada existia antes. Isso é muito importante, galera. Estão querendo revisar a história deles cheia de buraco, e vai haver também um, um, uma tentativa de digitalizar, né, esses arquivos dessas testemunhas de Jeremoabo para poder, porque eles também falam muitas mentiras, inconsistências e incongruências, e aí eles vão revisar esses testemunhos de Sila, de Candeeiro, etc. Então eu sugiro a todo mundo que faça um download do canal que tem essas entrevistas desses personagens mentirosos do cangaço, para guardar como referência depois que eles fizeram a digitalização deles, se vai bater com o que era feito, com o que eles disseram antigamente. Eles vão querer, eles estão agora no processo de revisão histórica de Angico. Então, galera, queria só falar sobre isso e muito obrigado a vocês que fizeram as perguntas. Volta e meia, se vocês tiverem outras perguntas, eu vou juntar e vou fazer mais um desse de perguntas e respostas. Muito obrigado, valeu.